Fala, turma, como é que vocês estão? Turma, hoje nós vamos aprender, antes da gente continuar aprofundando em CSS, antes de eu entrar em JavaScript, eu vou ensinar vocês a fundo essas tecnologias, o que significa o HTML, o que significa o JavaScript, o que significa o CSS e como nós vamos pegar essa tecnologia, fazer uma análise comparativa com o nosso corpo humano. E olha como vai ficar muito mais fácil o entendimento dessas tecnologias. Por exemplo, o HTML ele não é uma linguagem de programação, ok? Ele já deixa isso bem claro. Então vamos entender melhor essas tecnologias, fazendo analogia com o nosso corpo humano, tá bem? Então, para a gente começar, eu vou começar de vez aqui pelo HTML. Por quê? Porque o HTML ele é a base da estrutura web. Ele é a base do corpo humano. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia do HTML com o corpo humano, esse seria os ossos. Então, por exemplo, quando a gente está falando eu ia falar bacia, mas da saboneteira, esse osso que fica aqui, a gente está falando de uma marcação de um osso no nosso corpo. Quando a gente está falando do crânio, a gente está falando do osso que segura o cérebro, que está na cabeça. Quando a gente fala da bacia, é da cintura aqui, por exemplo, do fêmur, da perna, o tíbia, o dedo, quer dizer, o dedo não, o metatarso, o dedinho, aquele que o Neymar quebrou. Então, quando a gente faz essa analogia, essa estrutura óssea, nós estamos falando de HTML. Então, assim como no HTML, no nosso corpo, a gente fala osso, no HTML a gente vai chamar de tags, ok? Essas tags é quem vai limitar as nomenclaturas do nosso corpo. Então eu não posso dizer que nós temos um crânio no pé. Lá no pé a gente fala o metatarso, a gente fala outros ossos. Então, por exemplo, aqui no HTML a gente utilizaria o header. O header, que é o cabeçalho, ok? A gente utilizaria para o pé o footer, que é outra tag. E para abrir a tag, a gente utiliza o sinal de menor, o sinal de maior e para fechar a tag dessa maneira, ok? Sinal de menor, barra o nome do osso, ok? Fecha com sinal de maior. Feito isso, é como se a gente declarasse que abriu aqui uma saboneteira e fechou a saboneteira, ok? Então, o HTML, comparado à estrutura óssea, é quem delimita, quem marca o website. Por exemplo, vou pegar aqui o websites que eu já deixei separado aqui, os websites lá da antiguidade, olha como eles eram só uma marcação. A estilização dele era muito fraca, mas eles tinham muita marcação, ou seja, muito estrutura óssea, ok? Então, por exemplo, nesse site aqui, ele tem aqui um link para clicar, que a gente chama essa tag de tag A, que significa âncora. Então, a gente abre e fecha. Essa tag é uma estrutura óssea que indica que nós vamos clicar em algum link que vai fazer alguma ação, ok? Então, quando a gente está falando de HTML, a gente está falando da estrutura óssea. E quando eu venho aqui na imagem abaixo, muitos de vocês já devem ter visto essa imagem e ter pensado, eu não estou entendendo nada disso. E agora vamos continuar descomplicando. Então, olha só, por exemplo, se eu falasse que no HTML nós temos a estrutura e a cabeça para cima é o head, seria o head, o cabeçalho do nosso website, e do pescoço para baixo seria o body, que seria o corpo. Então, onde, Simon, que isso é informado? Onde que isso é limitado? Se eu clicar com o botão direito inspecionar aqui e nós vir aqui em elemento, nós temos o head de um site e o body do site. Ou seja, o HTML é como se fosse um corpo como um todo. O head daqui para cima, o body daqui para baixo. No head são todas as informações que vão vir aqui para cima, ou informação de SEO também. Isso é um tema para outro vídeo, não vou entrar nesse mérito agora. Mas se eu vim aqui e aqui dentro desse head, provavelmente eu encontro uma tag que se chama title. Essa tag delimita, essa estrutura óssea delimita o título de um site. Então, se eu vim cá e colocar turma Simon, YouTube,
por exemplo, YouTube, e der um Enter, olha o que aconteceu. Mudou a estrutura do head, ok? Já a estrutura do body, então o body ocupa toda essa parte. Então aqui dentro são todo o restante dessa ponta até o scroll finalizar, ok? Então o head, o HTML tem essa estrutura. Quando a gente abre a tag HTML, a gente está dizendo que estamos abrindo uma estrutura óssea. Quando a gente utiliza o head, é daqui para cima, e quando a gente utiliza o body, daqui para baixo. Essa estrutura óssea é obrigatória, ok? Então essa estrutura toda, como HTML, daqui para cima o head e daqui para baixo o body. Legal? Fixado isso, daqui para frente, você quer saber quais tags podem existir dentro do body, quais tags podem existir dentro do head, a gente tem um site que se chama W3 School. Esse site é o melhor site para fazer visualização de documentação sobre tags, informações das tags, o que tem de propriedade, um tema para outro assunto, um assunto para outro vídeo também, um tema para outro vídeo, tá bem? Tags de formulários, HTML aqui envolvendo CSS, a gente já vai falar dele, mas tem aqui uma lista de tags. Olha, tag A define os hiperlinks, a tag address, applet, area, article, aside, audio, entre outras. B de definir um texto strong ou forte ou bold, como a gente fala no Word, ok? Então, essas são as tags que esse site a gente pode utilizar como base para entender mais tags dentro do body. Legal? Agora, vamos passar, vou jogar isso aqui para o lado, que a gente vai precisar daqui a pouco. Mas, agora, então, Simon, o que seria o CSS? Vamos para a segunda parte, ok? O CSS é aquele camarada que vai dar estilização pro osso. Então, o osso, somente o osso, ele é um branco, ele é osso, né? Ele não tem estilização, ele não tem cor, ele é branco. E o CSS vem dar para estilização. Então, uma pessoa tem um cabelo liso, tem um cabelo cacheado, tem um cabelo anelado. Uma pessoa tem um cabelo loiro, o outro tem um cabelo moreno, o outro tem cabelo preto, o outro tem cabelo vermelho, loiro, assim por diante. Então, quando a gente está falando dessa estilização, da característica da pessoa, a gente está falando do CSS, a gente está falando da estilização. Então, por exemplo, coloquei uma camisa branca, não gostei dessa camisa, opa, é o CSS falando assim, vamos trocar de cor a camisa, vamos colocar uma camisa vermelha, ou então vamos colocar uma camisa branca com uma estampa legal, vermelha. Então, essa estilização nós estamos falando do CSS. Então, a partir do momento que alguém vai ali no site e coloca uma blusa vermelha, por exemplo, coloquei uma blusa vermelha, e essa pessoa olha e pensa, não gostei da blusa vermelha, talvez ficaria mais legal uma blusa verde. Estamos falando de estilização. Agora, pensem comigo, quando eu olho para o olho dessa pessoa e o olho dela é preto, isso é, muito bem, CSS, porque é a estilização de cor do olho. Então, se eu colorir de azul, estou definindo que a propriedade CSS vai colorir os olhos de azul. Então, o CSS ele vem para facilitar a estilização do site. E eu volto aqui nos meus sites dos anos 2000, porque estilização não tinha nenhuma. Hoje, se eu pegar os sites, eles são robustos, eles têm uma estilização de interface, de fazer coisas bonitas, de atrair a sua atenção para aquele site, para você permanecer mais tempo naquele site. Eu vou utilizar aqui o Dribbble como opção, tá bem? Vou pegar aqui uma landing page, por exemplo, landing page, por exemplo, landing page, por exemplo, e aqui ele vai me trazer landing pages que têm estruturas bonitas, robustas. Então, por detrás nós temos a estrutura óssea e na parte visual nós temos a estrutura CSS, a estilização de um site. Olha só, por exemplo, que lindo esse site aqui de viagem. Olha, então isso tudo aqui é estilização do site. Agora, vamos entender o que é o JavaScript. Então, se o HTML é a estrutura óssea, se o CSS é a estilização, o JavaScript é aquele sistema nervoso. Então, por exemplo, eu estou aqui parado. O meu sistema nervoso vira e fala assim, Simon, mexe o braço. Eu vou lá, mexo o braço. O HTML, sendo uma estrutura óssea
não tem capacidade para fazer isso. O CSS, sendo uma estrutura de estilização, não tem capacidade para fazer isso. O JavaScript, sendo uma estrutura de nervo, então quando eu mexo a mão, eu vejo os meus nervos mexendo. Isso é JavaScript. Mas, Simon, aonde que o JavaScript entra em uma estrutura web? Olha que legal. O JavaScript, eu tenho que ter as estruturas ósseas e os nervos para movimentar, ok? Então, eu tenho ali a estrutura, o HTML está presente em tudo. Já o CSS não precisa necessariamente estar presente. Mas se tiver, melhor ainda. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um site que se chama Bootstrap, ok? O Bootstrap, ele é um framework de CSS, tá bem? Não vou entrar nesse, é um tema para outro vídeo também. Olha só que legal, a ramificação de coisas que a gente pode falar. Mas o que eu quero aqui é um banner. É um banner. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui um banner. Não encontrei aqui. Deixa eu ver examples. Deixa eu procurar aqui. Opa, não, eu queria fazer download. Acabou fazendo sem querer. Eu quero pegar aqui banners, por exemplo. Ou então, se eu fizer banner bootstrap, que eu já vou direto também. Bootstrap que dentro ali não encontrou. Pode ser slide. Carrossel. Ok, carrossel. Por exemplo, o carrossel, ele tem uma estrutura de HTML, div, ou seja, divisão da estrutura do corpo, ok? Isso é uma tag que abre e logo se fecha, tá bem? A estrutura A, como eu disse, que é a de link, que abriu e se fecha também. Sempre, turma, sempre. Abriu uma tag, fecha. Com exceção de algumas, por exemplo, do image, que não contém nada como filho, ok? Isso a gente vai entendendo melhor quando vocês entrarem conseguirem ir refazendo os vídeos que eu coloco aqui para vocês. Então, e falando em vídeo, não deixa de curtir, comentar e compartilhar com os amigos e seguir e ativar as notificações, tá bem? Ajuda muito o canal, fortalece bastante. Então, o JavaScript ele é a ação, aquilo que a gente precisa de ação para um site. Então, por exemplo, o carrossel aqui, o banner de carrossel, ele tem uma estrutura de HTML. E aí, quando eu clicar aqui, eu fiz uma ação. A ação que movimentou um estado inicial, que era o second slide, para o third slide. Então, quando eu estou fazendo essa ação, é o sistema nervoso que está atuando, é o JavaScript que está operando. Então, quando eu clico novamente, olha, eu estou movimentando as coisas. Então, o JavaScript ele é o sistema nervoso que quando eu clico, faço alguma ação. Por exemplo, outra situação de JavaScript. Eu vou entrar aqui num site aqui de Portugal, por exemplo, um site muito conhecido aqui, que é a Vorten. E aqui na Vorten, por exemplo, se eu acessar aqui um item, olha, meu carrinho está vazio, ok? Eu vou acessar um determinado item, tranquilo até aqui, deixa eu pegar um item aqui, tênis e sapatos. Vou acessar um item aqui de tênis, ou então posso até pesquisar aqui. Olha, isso aqui também é um JavaScript. Olha só, quando eu clico aqui, ele gera um sistema nervoso que faz com que abra esse modal. Olha outro também. Desculpa. Quando eu clico em produtos, ele expande o slide. E quando ele expande esse slide, o estado inicial é 0, mas quando eu clico e ele aparece, isso é o sistema nervoso atuando, é o JavaScript atuando sobre aquela estrutura óssea. Olha, aparece, some. Quando eu clico fora, ele some. Então eu vou clicar aqui em algum produto, por exemplo, de eletrodoméstico, vou clicar aqui em frigoríficos, talvez. E eu tenho aqui uns produtos, até bolsas, não foi o mesmo produto que eu cliquei, mas tudo bem, não faz mal. Então, olha só onde outro sistema nervoso, outro JavaScript opera. Quando eu clico em adicionar, olha lá, adicionou item ao carrinho. Estava 0, é um bug no sistema, acabamos de identificar um bug, mas quando eu clico em adicionar, olha, foi para 6. Quando eu clico em adicionar, opa, foi para 7. Esse estado inicial, 7, quando eu clico, ele altera o sistema nervoso falando, olha, lá era 7, ele acabou de adicionar um item ao carrinho, foi para 8. E se eu acesso esse carrinho, eu consigo remover esses itens, ok? Então, vou vir aqui no carrinho, olha, o sistema está com um baita bug, porque não está acessando as coisas direito, entrou aqui em carrinho, mas não foi de fato. Olha, temos um bug no site da Vorten.
Então, quando eu clico aqui em remover, olha só, ele está removendo o produto. Olha, produto removido. Eu estou tirando esse produto do sistema. Então, tudo isso aqui, enquanto tudo isso por detrás é uma estrutura HTML e tô vendo esses produtos aqui bonitinhos, é uma estrutura óssea, é uma estrutura de CSS, estilização. Quando eu faço uma ação, eu estou atuando no sistema nervoso no JavaScript. E olha só, aqui tem um estado inicial, que quando eu removo o item, o estado ele vira outro estado. Então, é um sistema nervoso afetando o outro. Olha que incrível que é o JavaScript. Eu vou remover esses itens aqui, usei como base apenas, mas, olha, o carrinho inicial agora é 0, estrutura. Sabe, como que eu vejo toda essa estrutura? Se eu clicar aqui em inspecionar, por exemplo, isso daqui tudo é uma estrutura óssea. Todas essas tags que abre com sinal de menor, fecha com sinal de maior e tem o nome dentro dela é estrutura óssea HTML. Aqui embaixo nós estamos falando da estrutura CSS. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vamos tentar identificar, vou clicar em cima desse item aqui, inspecionar, vamos ver se ele é uma imagem, uma cor vermelha, vamos tentar identificar aqui. Não temos aqui sobre ele uma cor vermelha, o header aqui, olha, o header, sabe qual que é a diferença desse head, ó, head e header? Cabeça, esse é cabeçalho, ok? Cabeçalho do body, tá bem? E olha, nós temos uma cor aqui vermelha, esse hexadecimal aqui. Eu vou colocar aqui uma cor yellow green, e olha o que vai acontecer. Era para ter mudado a estrutura de cor ali e não mudou. Vamos tentar mudar desse daqui também. Yellow, green. Ele não está identificando muito bem. Pelo menos esse o site da Vorten conseguiu bloquear bem essa circunstância. Vamos ver se a gente achou outro. Não achou. Não faz mal. Vamos tentar mudar a cor desse título aqui, olha. Isso aqui é o CSS, tá bem? Olha, nesse H2, eu vou clicar aqui, vou colocar um color, que é uma propriedade que muda o CSS, e vou colocar yellow green. Olha lá o que aconteceu. Eu mudei a estilização. Se eu quisesse mudar a estrutura, eu mudava de H2 para H1, por exemplo. E olha, ele não conseguiu interpretar essa tag, ok? Mas se a gente fizer um refresh aqui na página, o código fonte é da Vorten, tá tudo certo, volta ao normal. Legal? Então, e onde está o JavaScript, Simon? Está dentro desse console. Como que eu sei que está dentro desse console? Olha o tanto de console.log que tem aqui, turma. Acabamos de identificar um mega erro, um mega bug dentro isso é um mega bug. Acabamos de pegar um mega bug aqui na site da Vorten. Olha o console.log que tem aqui na Vorten. O sistema nervoso está mostrando para a gente os itens, o código, o ID dos itens. Isso é um perigo. Mas pronto. Como que eu identifico que aqui é um JavaScript? Se eu colocar um alert, por exemplo, o alert é uma função do JavaScript, colocar assim, por exemplo, passando aqui. Vou dar um Enter e olha que legal. Ele atuou sobre o sistema nervoso da página que está passando ali. Ele emitiu um alerta dentro da própria página. Então, isso eu estou fazendo o console, ou seja, estou emitindo o evento para o sistema nervoso da página dentro do console através do JavaScript. E o JavaScript, ele aprende, o HTML, o CSS, o JavaScript é tão bom de aprender porque ele não precisa de instalações na máquina. Eu posso aprender HTML por aqui, com o JavaScript por aqui, o CSS por aqui, e isso é muito viável. Turma, foi uma mega apresentação porque a gente acabou pegando um bug muito legal aqui da Vorten, mas espero que vocês tenham entendido o processo da análise do corpo humano com HTML, CSS e JavaScript. Espero que essa analogia tenha ajudado vocês a entender melhor o papel dessas tecnologias para o desenvolvimento web. E daqui para frente, espero encontrar vocês para os próximos vídeos de CSS, JavaScript, HTML, para a gente interagir muito mais aí com os modelos que a gente cria, Mario Kart aí, que já tem vários vídeos, tá bem? Então, olha, um grande abraço, precisando de qualquer coisa, não esquece de comentar aqui no vídeo.